E aí galera, aqui é o John Lan, faço parte do grupo de arquitetura de GPP e fiquei responsável aí pela parte de JSF, Spring Security, toda a parte de interação com o usuário e o resto da aplicação. Bom, para quem não tem muito conhecimento sobre desenvolvimento web, programação web e tal, JSF é um framework que implementa o padrão MVC, aquele padrão Model View Controller, que funciona basicamente do seguinte modo: eu tenho minhas páginas em JSF que são responsáveis por enviar todo e qualquer tipo de requisição vinda do usuário. Ou seja, imaginemos que tenhamos um cadastro lá, você preenche seus dados, todas as suas informações, qualquer interação que você faça com a aplicação, primeiro contato que tem é com o JSF, e a partir do JSF ele tem vários mapeamentos que passam para o controller, que já são classes Java Beans, e a partir do Java Beans ele faz as regras de negócio, por exemplo, faz uma consulta, uma inserção, uma deleção no banco de dados, aqui também utilizando o Hibernate, que é o nosso caso. Aqui o Prometheus é uma outra biblioteca de componentes que personaliza esses componentes do JSF, então dá para interagir muito bem com o Prometheus. Bom, dito isso, vamos criar uma aplicação básica para a gente poder entender como funciona o JSF, para a partir daí a gente entrar no NBSICA, que já tem algumas páginas já criadas, os módulos aqui já estão feitos, cada módulo aqui ele é independente um do outro. Então, por exemplo, se você é do jurídico, você vai ter suas páginas aqui, que não vai interferir nas demais. E isso está sendo mapeado para as classes Java, que também está desacoplado dos outros módulos, né? Bom, vamos lá. Criar um projeto aqui novo, tentar fazer um exemplo aqui bem simples de um login, porque no nosso projeto aqui ele vai ter um login que vai fazer toda uma verificação de usuário e senha, vai fazer o redirecionamento para determinadas páginas que só esse usuário com aquele perfil cadastrado tem acesso. Então vamos fazer um cadastro bem simples e um login, né, para a gente começar a entender aí. Primeira coisa, novo projeto, aplicação web, isso já considerando que seu ambiente já esteja preparado. No caso aqui eu estou utilizando o NetBeans 7.1, que ele já vem com muita coisa já pré-configurada, então você não vai ter muito trabalho com questões de configuração de servidor e tudo mais. Vou colocar aqui login JSF, virar como projeto principal, adicionar um servidor aqui como Glassfish, que é o que a gente está utilizando no projeto de GPP. Adicionar aqui as bibliotecas do JSF. No caso aqui ele já tem como a gente adicionar direto o Hibernate, o Strut, o Spring MVC, mas no nosso caso só interessa o JSF. Na versão 2.0, que uma das grandes vantagens é que a gente trabalha com annotations, que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui como vai ficar a nossa URL, nossa extensão de nossas páginas. Por exemplo, se eu deixasse aqui, toda página que eu fosse executar no meu servidor, eu teria, por exemplo, o nome do projeto, /faces, qualquer coisa. Então seria, por exemplo, o nome do arquivo, index, pronto, aí a página seria solicitada dessa forma. Então, para simplificar, vamos colocar tudo.jsf. Então, por exemplo, se eu tiver login, index, cadastro, qualquer coisa, vai ser .jsf. Os componentes a gente pode também adicionar aqui, no caso HitFace, IceFace, PrimeFace, mas não trabalharemos com isso agora. Então, finalizamos o projeto. Ele vai vir para cá, o NetBeans ele já vem com muita coisa pronta. Você percebe que ele já criou uma página index, já adicionou a taglib do JSF, que com esse prefixo H você invoca todos os componentes padronizados do JSF, e já vem basicamente
pronto para você rodar esse projeto que você já acabou de criar. Então vamos fazer isso. Vem aqui, executar. Aí ele vai iniciar o servidor, vai começar o deploy e vai já fazer a solicitação para o projeto que eu acabei de criar. Pronto. Hello from Faceless. Ou seja, quando você cria o projeto JSF, você não precisa configurar quase nada. Só isso ele já roda de cara. Então aqui eu já estou rodando um projeto com o Java Server Face. Apesar de não ter nenhuma classe criada, mas ele já interpreta como eu já estou fazendo uma requisição ao meu servidor, e esse servidor já tem páginas relacionadas a ele para este projeto e exibe aqui na tela, certo? Rodando em localhost com o nome do projeto. Por que não apareceu aqui index.jsf? Porque dentro do projeto tem um arquivo chamado webxml que faz uma espécie de mapeamento para o arquivo que será executado quando eu rodar a minha aplicação. No caso, é esse index.jsf. Por isso que quando ele rodou direto aqui, ó. É lógico, se eu chegar aqui e digitar index.jsf, vai funcionar da mesma forma. É só a entrada da aplicação. Bom, então vamos lá, vamos fazer um mapeamento aqui de uma classe qualquer, sei lá, funcionário BIM, que é uma classe onde vai ter minhas propriedades. Imaginemos que tem aqui uma usuário e uma senha com seus respectivos métodos de acesso aqui, getters, setters, que vou poder alterar e recuperar as informações passadas lá na minha página de login que será criada. Para eu poder fazer um login, tem que criar um método, né? Esse método ele vai me retornar uma string. Vou colocar aqui logar. Ele vai me retornar uma string. Essa string eu vou explicar mais pra frente por que eu vou retornar essa string, certo? Vamos criar outra classe que no caso seria como se fosse o controller. Daqui eu tenho meus bins, que é todo as minhas classes que representam alguma objeto real, no caso funcionário ou pessoa ou qualquer coisa, que são os componentes reutilizáveis, né, com os getters e setters. Agora vou fazer o controller que vai implementar a lógica, as regras de negócio, que se comunicará com o meu BIM. No caso, o controle é o manager BIM, né, que seria o gerenciador desse BIM. No caso, como estamos trabalhando com MVC, a gente pode adotar como funcionário manager BIM, certo? E aí vamos implementar o que seria o logar, né, ou validar o usuário, ou verificar se o usuário é válido ou não. Então a gente pode criar um método estático aqui, para a gente não precisar instanciar, que retorna um booleano e verifica se o usuário é válido ou não. E eu vou passar o que para ele? Dois parâmetros, que no caso é um usuário, um string usuário e uma string senha. Aí vamos criar aqui, por exemplo, duas outras variáveis aqui, os atributos, para fazer uma verificação. No caso aqui pode ser um string user, inicializar ele aqui como, sei lá, João, e uma string senha.
que vamos iniciá-la como teste, certo? Agora, não, senha não, porque já tem ali, né? Então posso colocar aqui pass. Agora vamos verificar, já vamos colocar aqui um return true. Agora vamos fazer uma verificação. Se usuário.equals quem? User e senha.equals pass. Se isso for verdade, ele me retorna true, certo? Deixa eu fechar aqui, se não, ele me retorna false, certo? Isso. Beleza. Então essas duas condições têm que serem atendidas, né? Eu tenho que lembrando que esse usuário aqui e essa senha aqui serão passados aqui dentro do meu bin quando eu pegar lá da minha página, por meio dessa propriedade usuário e senha, o que o usuário me informar. Isso aqui vai estar mapeado lá dentro do meu componente, dentro de um atributo do componente de texto, de entrada de texto. Ele vai pegar a informação que o usuário passar lá, a string dele, vai chamar o método aqui por meio do botão, e esse método vai fazer essa verificação. Então o que vai ter aqui? Ele vai pegar aqui if, pegar o nome da classe que eu criei como um método estático, não vou precisar instanciar nada. Então vai ser funcionário mb.isValido usuário válido, se é ou não usuário válido, passando o que? O usuário e a senha, esse usuário aqui e essa senha aqui. E aí, quando eu passar ele aqui, ele vai fazer essa verificação. Beleza. Se isso for atendido, se for certo, vamos colocar um retorno aqui de sucesso. Certo? Se não, eu vou retornar uma falha. Ou um erro, melhor. Erro. Agora vem a parte mais legal. Vem a parte mais legal aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um mapeamento em outro arquivo que eu não tenho aqui ainda, que é o facesconfig.xml, para que ele perceba que quando eu executar esse método aqui, eu pego esse retorno. Se esse retorno for sucesso, ele me redireciona para uma página de sucesso. Ou, por exemplo, seja bem-vindo, ou boas-vindas, nome da pessoa e tal. Se for erro, ele redireciona para uma página de erros. Então vamos criar esse arquivo aqui, que é esse configuração do JSF Faces, que é o facesconfig. O facesconfig é interessante porque o NetBeans aqui ele cria muita coisa pra gente, ó. Por exemplo, no Eclipse eu não tenho esse fluxo de páginas, que são as regras de navegação. Agora, antes de criar as regras de navegação, olha só, vamos criar as outras páginas, as outras duas páginas, que é a sucesso. A gente pode já colocar alguma mensagem aqui para que fique mais fácil. Bom que tá rápido hoje aqui, né? Vamos colocar aqui usuário logado com sucesso. Beleza. A gente pode adicionar aqui, ó, já logo de cara, a tag lib com o prefixo do JSF, porque aqui até então não tem, né? Só tem do XHTML, mas ó, é XML NS, coloca o prefixo H
e coloca aqui o JSF. Beleza. Agora eu já posso invocar todos os meus componentes do JSF e chamar aqui, por exemplo, para imprimir um texto na tela. Eu posso digitar aqui direto, colocar aqui um BR para soltar uma linha, ou posso utilizar um componente do JSF que é o Output Test e passar um value para ele e colocar qualquer coisa aqui dentro que será impresso na tela. Aí eu colocar aqui, sei lá, teste com o componente output teste. Beleza. Mesma forma criaremos, perceba que ele colocou aqui dentro de webinf e não é dentro de páginas isso. Agora a página de erro. Que será o mesmo esquema. Já pode colocar aqui direto XML NS e o caminho de todos os componentes do JSF. Certo? Não. H agora sim. Beleza. Vamos fazer o mesmo esquema. Fazendo o mesmo esquema aqui. Para colocar aqui. Erro. Sei lá. Usuário ou senha inválida. Tente novamente. Mais pra frente assim, ó, a gente pode colocar links aqui que redireciona para outra página, ou pode colocar um outro link aqui que pareça voltar, aí volta para a página index.xhtml. Pode fazer muitas outras coisas aqui, mas como o objetivo aqui é só mostrar o básico, então vamos lá. Agora sim, olha só, aqui dentro de fluxo de página ele já criou outras páginas já. Então, se eu tiver N páginas aqui, todas as N páginas vão estar aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu index, que seria a minha página principal, no qual eu vou ter, dependendo do resultado do login, ou ele pode vir aqui para sucesso, ou ele pode vir aqui para erro. Então, vamos fazer esse mapeamento, essa regra de navegação que chamam, né? Vamos vir aqui para o index, olha só, que legal. Colocar aqui erro, certo? Que é o resultado do método quando dá um erro. Então, quando ele receber aqui na página index um erro, ele redireciona para erro. Da mesma forma que é para sucesso. Quando ele tiver aqui um outcome, né, que a gente vai ver ali agora no código, com sucesso, ele manda para a página de sucesso. E assim poderia ter N páginas aqui, por exemplo. Imagine lá os módulos. Eu tenho o meu login aqui. Se a pessoa for da área jurídica, tiver um retorno aqui jurídico, vai para a página jurídica. Tiver um retorno assistência social, vai para assistência social. Plantão, e assim por diante. Só que no nosso projeto que está aqui já rodando, ele não foi feito dessa forma, foi feito com o Spring Security, que eu vou explicar daqui a pouco numa próxima videoaula em breve. Então isso aqui é muito interessante. Por exemplo, se a gente estivesse usando lá no NBSICA, a gente podia fazer uma consulta por meio de sei lá, do login ou da senha e atribuir, fazer um relacionamento desse login, dessa senha para um perfil lá da Casa Abrigo. Por exemplo, vou retornar aqui agora psico. Então eu vou ter relacionado a ele um psico que vai definir uma prioridade, vai redirecionar para a página de tipo psicologia.xhtml. Então é muito interessante esse recurso aqui do JSF. Aqui no código ele já cria direto. Pode já colocar qualquer outro relacionamento aqui entre as páginas que ele joga o código aqui, ó. Então, o que eu vou estar analisando? Tudo que vier da página index.xhtml, eu vou criar uma regra de navegação.
Essa regra de navegação tem dois casos, que é o de sucesso e o de erro. Quando eu receber o erro, eu mando para erro.xhtml. Quando eu receber o sucesso, mando para o sucesso.xhtml. Agora, vamos lá. Vamos criar então um login aqui, né? Que já temos os componentes aqui sendo relacionados com o prefixo H. Então vamos colocar aqui dentro de um formulário. Esse formulário aqui, ele vai ser usado tanto para o login quanto para qualquer cadastro, já que basicamente o Sika vai ter mais cadastros, então toda e qualquer página vai ter que estar iniciando dessa forma aqui, porque senão não funciona, ele não consegue identificar qual componente se relaciona com qual componente se não estiver dentro de um formulário. Não pode, na verdade, reutilizar esses componentes dentro da mesma página, né? Então vamos lá, o que a gente precisa? A gente precisa de um nome, um usuário, tá? E uma senha, certo? Esse usuário, esse usuário aqui, ó, é o que vai aparecer na minha página, lá escrito lá usuário, certo? Esse usuário ele vai receber o quê? Ele vai receber o valor que será informado para esse usuário, que será enviado lá para a minha propriedade usuário na minha classe funcionário. Não, vamos adotar como funcionário aqui para não ficar bagunçado. Então vai ficar, ó, funcionário e senha. Massa. Aí eu coloco um input teste, que é o componente, aquela caixinha de texto que vai receber a informação. Coloco um value, que vai ser a informação que o usuário vai me passar. Não vou colocar nada ainda porque vou precisar fazer uma alteração lá na minha classe. E vou colocar também para a senha. Só que a senha a gente tem um outro componente que é o input secret, que vai ocultar a senha. E vou precisar de um botão, que é o componente H command button. Massa. Que vai ter um valor, que vai ser o nome do botão que vai aparecer na minha tela, vai ser logar, por exemplo. E vai ter um action, que no caso vai ser o nosso método lá, que eu também não vou colocar nada por enquanto. Certo? Basicamente isso. Vou colocar aqui um título que vai aparecer aqui em cima da página aqui, essa barra aqui, vai ser o que? Login funcionário. Beleza. Agora a gente vai ter que definir o manager bin e vamos ter que definir aqui como que ele vai saber que o funcionário que eu estou passando aqui vai se relacionar com esse funcionário aqui. Entendeu? Então vamos fazer o que? Vamos criar aqui dentro dessa classe aqui, informando que essa classe ela é o bin gerenciado, ou seja, ela vai, tudo que a gente fizer, toda a requisição e a solicitação que a gente fizer na página vai ter que passar por esse manager bin e vai ter que executar a regra, ou seja, vai ter que relacionar a informação que o usuário está me passando para o usuário, a informação de senha para a senha, e a partir daí fazer o método aqui validar e logar ou não. Então vamos colocar aqui arroba, já é o esquema da anotação do JSF 2.0. No caso, a versão 1.2 do JSF, criar um arquivo, nesse arquivo aqui fazer uma referência. A classe funcionário bin, ela é um bin gerenciado e tem o nome de, sei lá, funcionário bin, que eu posso, com 2.0 ou superior da versão do JSF, fazer isso aqui com a annotation manager bin, definir um nome para ela e colocar aqui, sei lá, funcionário bin. Ele vai reclamar aqui da biblioteca
biblioteca que a gente não importou ainda, na verdade não é essa, porque ele pegou da anotação do ManagerBean, é do Faces. Pronto. Agora sim. Agora, como é que eu vou relacionar aqui na página? Como é que ele vai saber que o usuário informado vai lá para o nome usuário? Então, eu coloco aqui por meio da Expression Language, né, que é essa forma de relacionar a informação que o usuário está me passando com um atributo. Vai ser o que? Funcionário bin ponto que? Usuário, certo? Aqui vai ser funcionário bin ponto senha, e aqui vai ser o método, né? Vai ser funcionário bin ponto logar. Aí, ó, beleza, não precisa nem isso aqui não. Então tá massa. Olha só, imagine que eu tenha um cadastro, aquele cadastro gigante. Nada mais vai ser do que isso. Você vai ter uma classe que vai receber o atributo que o usuário passar. Vai meio que setar o valor à propriedade. Vai setar todas as propriedades e aqui vai fazer alguma coisa. Vai fazer sei lá, um listar, um deletar, alguma coisa. Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Vamos tentar rodar esse aqui logo. Ver o que acontece. Se der algum erro, você melhor ainda. Ó, massa, aqui já ficou tudo na mesma linha, né? Não fiz nada ainda pra poder alterar isso. Você pode colocar um BR, que é o break row, pra ele soltar uma linha. Aí, ó. Beleza. Não preciso nem executar de novo, só eu invocar aqui que ele chama aqui. Agora, por que ele colocou isso aqui e isso aqui? Porque no outro, em algum momento, eu acessei um componente passando o meu nome e passando aquela senha que estava aqui. Posso colocar aqui também index.jsf, que esse aqui é como se fossem os cookies que já estão carregando aqui direto. Beleza. Agora, vamos tentar logar aqui, né? Vamos passar aqui, passar um usuário qualquer aqui e uma senha qualquer aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, erro. Usuário e senha inválido. Tente novamente. Massa. Se eu tentar de novo aqui com Jolan e teste, ó, usuário logado com sucesso. Teste com componente output teste. Massa. Então é isso aí, ó. Sucesso. Veio pra cá. E erro veio pra cá. Pô, bem simples, né? Mas pra quem não tinha muita noção de JSF, é isso. Aqui no meu ManagerBean, poderia ter qualquer coisa relacionada a banco de dados, poderia fazer uma consulta, poderia gravar, poderia fazer qualquer coisa aqui, como se fosse essa camada aqui de model que implementa o Data Access Object, né, que é toda a parte de banco de dados, de relacionamentos com as classes e tal, onde você cria sessões do Hibernate. Isso a gente já está implementando aqui no Sika. A parte de login, comentando brevemente aqui, a parte de login do Sika funciona da seguinte maneira. Imaginemos, deixa eu só achar uma imagem aqui. Imaginemos que tenhamos essa estrutura de páginas. Cada módulo vai ter sua pasta aqui, tanto de páginas quanto de projeto com as classes Java. Então vou ter aqui administrativo, ciência social, etc. Cada módulo vai implementar suas páginas. Aqui eu coloquei como default um index, certo? Mas aí vai ter, sei lá, vai ter as páginas relacionadas ao jurídico, as páginas internas, que se refere à parte jurídica. Então o que acontece? Eu vou ter o meu login, que no caso eu estou implementando com JSF, estou implementando com o PrimeFace, que nada mais é que uma biblioteca de componentes para tornar valorizando a usabilidade do sistema com os botões mais
interessantes e tal. O JSF também é interessante que ele faz algumas validações na própria página e conversões também. Por exemplo, se você digitou um campo e esse campo é obrigatório, você não digitou e ele é obrigatório, ele já vai dar uma mensagem para você antes mesmo de chegar nas páginas, né? Então, na própria camada de visualização, ele já te fala, olha, aqui é um campo obrigatório e você não preencheu. Ou então, se ele faz conversões também, por exemplo, você quer colocar um filtro lá em algum campo que é um CPF, é uma data, ele já formata para você direto. Aqui, então, como é que funciona? Temos aqui nossos módulos, todos os módulos, e temos um módulo meio que central, que seria o login e a interação com o Spring Security. O Spring Security ele trabalha da seguinte maneira: ele intercepta todas as páginas. Deixa eu só fechar aqui. Ele intercepta todas as páginas e verifica como que está a configuração dela. Como que está, como que o usuário que está tentando se logar tem ou não o privilégio de acessar aquela página. Por exemplo, todas as páginas que está dentro de plantão, por exemplo, ou dentro de admin, ou dentro de início, elas vão passar por um interceptador. Esse interceptador verifica qual que é o papel que está tentando acessar aquela página, se ele tem permissão ou não, né? Traduzindo. Isso aqui já está tudo configurado no banco de dados. Se eu quiser alterar qualquer coisa, eu vou ter que mudar no banco de dados, alterar o privilégio do cara que está tentando acessar. Mais para frente vai ter um cadastro de funcionário, no qual eu vou definir qual que são as prioridades, o que ele pode acessar o que. Isso também vai vir muito dos requisitos que ainda não estão muito bem definidos. Se, por exemplo, o que a parte jurídica pode ver ou pode ter acesso lá de plantão, ou vice-versa, como que isso vai ter essa interação. Então ele vai fazer essa interceptação de todas as páginas e vai verificar, ele tem acesso? Tem. Então, beleza, ele pode acessar essa página. Se não tem, dá uma mensagem de erro falando que você não tem permissão, alguma coisa do tipo. Por exemplo, admin. Quem loga com admin tem acesso a tudo. Tem acesso a todas as páginas que estão dentro de início, dentro dessa pasta aqui, ó. Pode acessar essa página aqui. Todas que tem, admin aqui também, podem acessar tudo que está dentro da pasta plantão, dentro de páginas. Então vem aqui, páginas, plantão. O cara vai poder ver isso aqui tudo. Tudo está dentro de admin. Então ele vai ter acesso aqui a tudo. Então funciona basicamente dessa forma. Aqui eu tenho uma conexão com minha base, uma conexão auxiliar que verifica aqui dentro das tabelas lá de segurança, que é onde eu tenho o meu usuário, o perfil dele e o privilégio que ele tem. Travando. Mas, enfim, deixa eu executar ele aqui para ficar mais claro. Aí aqui também tem umas classes que vai se relacionar com o cadastro. O cadastro vai ser definido o privilégio, por exemplo, quando eu faço uma consulta aqui, caralho, 34 minutos. Putz, fazer o seguinte, fazer uma outra videoaula explicando esse novo projeto, mas só questão de verificação. Vai ficar... ele já rodou aqui, ó. Beleza, então vou pegar o admin, olha só, rapidinho, colocar aqui
Segurança. Ponto usuário. Aí eu vou olhar aqui. Qual que é o usuário, qual que é a senha e qual que é o relacionamento que ele tem e se ele está ativo ou não. Eu também posso estar o usuário desabilitado. Olha lá, ele é admin, tem a senha 1, 2, 3, 4, 5 e se eu quiser ver aqui qual que é o perfil dele também, ele vai ter um outro relacionamento com o identificador do usuário perfil. Quer dizer, essa mesma... isso. Ponto perfil. Aí tá. O usuário que tem identificador 1, ele tem esse privilégio aqui, role admin, role user e role psico. Então olha só, se eu chegar aqui e entrar com admin 1, 2, 3, 4, 5, ele vai poder ter acesso ao quê? Vai poder ter acesso a tudo. Você quer um menu já utilizando o Prime Face? Olha só, ele tem acesso a administrativo, ó, página do administrador. Ele tem acesso a plantão, tem acesso a tudo. Porque lá no meu mapeamento lá do Spring, eu coloquei ele como acesso a tudo. Agora, por exemplo, se eu chegar aqui, sair e entrar com user, e colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele, por exemplo, não tem acesso à página de administrador, na verdade. Aí, você pode voltar aqui, tem a página acesso ao plantão? Tem página, tem... Isso é interessante, porque, por exemplo, imaginamos que aquele requisito lá, manter a brigada, mude de um módulo para outro. Por exemplo, o plantão, ele tem um manter a brigada diferente de pedagogia. Então, tudo que eu estiver aqui dentro da página de plantão não vai interferir no outro manter a brigada lá de psicologia. Por quê? Porque eu vou estar visualizando aqui apenas o que está relacionado com o plantão. Então, vou ter aqui os selects voltado para plantão, vou ter aqui todos os inserts, as tabelas, tudo relacionado ao plantão. Então, é independente. Se eu chegar aqui e tentar, por exemplo, forçar, sei lá, um admin.admin, ele não vai. Por quê? Porque na seção dele ainda tá falando, ó, você é o usuário não tem acesso à página de administração. Certo? Então, basicamente isso. Acho que eu acabei falando demais aqui, mas com certeza teremos outros vídeos explicando aí um pouco mais sobre como funciona aqui. Eu vou fazer a parte de cadastro também, que ele vai fazer o cadastro do funcionário, né? Mas era mais ou menos isso. Qualquer coisa aí, estamos aí pode mandar a mensagem no Face aí no grupo que responderemos, tá certo? Muito obrigado.